Você entende que você tem um chamado de Deus? Este é o primeiro Compartilhando Vida do ano. Fique ligado. O livro de Efésios começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo, que estão em Éfeso. Você entende o seu chamado? Paulo, um homem chamado por Deus, se tornou o maior pregador do Evangelho que este mundo já viu. Ao olharmos as suas cartas escritas na Bíblia, podemos perceber que ele foi um homem que atendeu a este chamado desde o momento em que conheceu a Cristo até os seus últimos dias. O apóstolo Paulo sempre iniciou as suas cartas de maneira singular. Ao iniciá-las, sempre fez questão de deixar claro que era ele quem escrevia aqueles textos. Ao se intitular como apóstolo de Cristo em suas cartas enviadas às igrejas, neste caso, para as igrejas de Éfeso, vemos um homem preocupado em demonstrar que estava ali como enviado do Senhor. Assim, ele também se identificou no início da carta aos Coríntios, quando disse: chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Paulo fez questão de dizer que ele era apóstolo de Jesus, ou seja, um homem comissionado, enviado por Cristo pelo poder de Deus para falar da parte do Senhor. Atos 26:16 deixa claro quando Jesus mesmo disse ao apóstolo: eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Ao ter um encontro com Cristo, Paulo teve a sua vida totalmente transformada. Ali, naquela estrada de Damasco, nasceu um novo homem, que foi chamado por Deus para pregar as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo. A partir daquele encontro com Jesus, Paulo atende ao chamado e, como representante de Cristo, passa a pregar o Evangelho com autoridade e poder do Espírito Santo. Portanto, quando ele começa a sua carta dizendo que ele é apóstolo de Cristo, na verdade, está deixando claro que ele foi chamado por Deus para ser representante do reino dos céus, um embaixador, assim mesmo como ele relata lá em 2 Coríntios 5:20, quando diz: somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Mas e você? Como você está atendendo ao chamado de Deus para a sua vida? Desde o momento em que tivemos um encontro com Cristo, cada um de nós passamos a ser participantes do reino de Deus. Com isso, recebemos o chamado para pregar o Evangelho e falar das coisas do reino. Atender a este chamado não significa que você precisa se tornar um pastor ou um presbítero. Se você é médico, engenheiro, advogado, professor, um músico ou qualquer outro ofício, saiba que Deus te chama para estar ali, no meio do seu trabalho e dos seus afazeres, para falar do Evangelho de Jesus para todos aqueles que estão à sua volta. É no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro que Deus te chama para fazer a diferença. Quando Jesus enviou seus discípulos dizendo: vão e façam discípulos, eles não foram sozinhos. O Senhor estava com eles, pois Jesus mesmo disse: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Assim como Cristo capacitou o apóstolo Paulo para cumprir o seu chamado naquele tempo, hoje ele nos capacita para cumprir o nosso chamado no poder do Espírito Santo para a honra e glória dele. Que Deus te abençoe e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like aqui, porque deixando o seu like você ajuda a divulgar este vídeo e compartilhe com seus amigos. E até a próxima quarta-feira, onde daremos continuidade à nossa meditação no livro de Efésios. Deus te abençoe e até a próxima.